Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Quem é que viu o tema da pregação de hoje? Amor incondicional. Quem viu o versículo que será? Vamos abrir as escrituras em Lucas capítulo 16. A gente tem feito a exposição de todo o livro, né? E hoje é a exposição de um único versículo. É uma pregação não tão expositiva, um pouco mais temática, mas é um versículo que, se vocês forem ver, ele vai falar sobre divórcio. E o que tem a ver amor incondicional com divórcio? Quando a gente fala sobre pecado, como que nós abordamos? Como que nós vemos a questão do pecado? Eu vejo que por muitas vezes eu me encontro, e eu creio que vocês também, buscando entender o pecado para saber onde está a brecha. Eu quero tentar ver até onde eu consigo ir sem pecar. Qual que é o limite? Tá, eu não posso mentir, mas se eu omitir e não contar alguma coisa, ou se eu passar a informação pela metade, eu consigo que aquela pessoa acredite em outra coisa que não é aquilo que não é a verdade, eu consegui iludi-la, mas eu não precisei mentir, deixa eu dar o meu jeitinho. Até onde eu consigo não ajudar o próximo como a palavra fala que eu deveria, mas sem contradizer a palavra. Tiago é bastante claro quando ele diz que nós devemos ajudar o próximo, mas às vezes se eu der a palavra e indicar o meu irmão para outra pessoa, talvez eu não precise ser quem ajuda de fato. Até onde eu consigo ir no meu namoro, qual que é o limite, até onde eu consigo chegar sem que isso seja uma prostituição, como a palavra de Deus diz. Onde está o limite? Onde eu consigo, de que forma que eu consigo copiar um trabalho, mas dar a minha cara e isso não é plágio? Até onde eu consigo usar o ChatGPT? Diante desse tema, meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração, eu creio que um temor muito grande. E eu clamo a Ele que esse amor incondicional, que é no fundo o que Ele quer dizer com tudo isso, Ele esteja nos meus lábios para falar sobre um tema tão difícil. Porque quando a gente aborda os pecados dessa forma, no fundo o que nós estamos falando é até onde eu consigo alimentar a minha carne, não fazer os desejos do Senhor. Então, no final do dia, essa atitude vai importar muito pouco, porque o nosso coração já está desviado do Senhor, já não está buscando o que o Senhor deseja para nós. E quando a gente pensa nesse tema, no divórcio, qual que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Das duas perguntas que eu vou colocar para vocês agora, meus irmãos, qual que é a que mais pula na sua mente quando a gente fala de divórcio? O que está no meu alcance e quais são os meus deveres para que eu nunca chegue nesse ponto? O que eu preciso fazer para nunca me divorciar? Ou, a pergunta que vem à nossa mente é, qual é a exceção para eu me divorciar? Qual que é o tema que a palavra vai falar sobre a exceção? Quem aqui já discutiu esse assunto de divórcio? O que foi tratado? De fato, o teu amor incondicional pelo cônjuge, como ele deve ser? Ou, não, veja bem, aqui tem essa brecha que você pode, mas se você colocar dessa maneira, teologicamente... O que o Senhor quis dizer quando Ele falou do divórcio?
Coloquei divórcio no Google. Recomendo que vocês façam isso também, muito guiado pelo que o Piper falou. Lá nos Estados Unidos deu um resultado, para mim aqui deu outro. Mas, em primeiro lugar, quando eu coloquei divórcio, o resultado da pesquisa foi, em primeiro lugar, como funciona o processo. Segundo lugar, os tipos de divórcio e como dar entrada em divórcio. E em terceiro lugar saiba tudo sobre o processo do divórcio. Não tem aconselhamento. Estou no caminho do divórcio. Como voltar atrás? Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 16, versículo 18. Vai ser fácil se manter nesse texto hoje, né? Mas nós vamos passear um pouco pelas Escrituras. A intenção, como eu falei, não é ser uma pregação expositiva, mas a gente vai para outros textos, e nesses outros textos nós vamos gastar um pouquinho de tempo, porque eles são um pouco mais detalhados do que é o divórcio. Então, Lucas, capítulo 16, no versículo 18, a palavra de Deus diz que quem repudiar a sua mulher, e só para a gente deixar claro, essa palavra de Deus está saindo da própria boca do Deus encarnado, de Jesus. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com uma mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Pai, nós vimos hoje diante do Senhor para pedir que o Senhor nos dê entendimento sobre esse assunto. Abra os nossos corações para a Tua palavra, para que a gente conheça mais sobre Ti, sobre os Teus propósitos, meu Pai. Senhor, que a gente possa hoje aprender que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, para fazer mesmo as tarefas que nós julgamos que somos capazes, como amar. Em nome de Jesus. Amém. Quem vai lembrar quais foram o tema das últimas 3 pregações? Um tema assim que percorreu as últimas 3 pregações. Foi o administrador infiel. Aí a gente vê que ele fala sobre o dinheiro, de origem iníqua, enfim. Depois, não podemos servir a 2 senhores, Deus e o dinheiro. Na semana passada, a gente viu fariseus avarentos. E aí a gente tem esse versículo 18 logo na sequência, que fala de divórcio. E aí vai entrar a parábola ou a história, não vou entrar no mérito, deixo esse desafio para a semana que vem, mas de Lázaro e o rico. Falando de... Você vê que o dinheiro está percorrendo todo esse capítulo, e Lucas, a gente sabe, ele não é cronológico, ele é muito mais temático. O que esse versículo está fazendo no meio? A primeira coisa que salta aos meus olhos é que o dinheiro tem um papel muito importante. Não só no casamento, mas no divórcio. Porque, como nós vimos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no casamento não é diferente. Porém, meus irmãos, Jesus vai muito além. Ele vai trazer elementos muito mais importantes e difíceis de serem lidados. Lucas, quando ele expõe esse versículo, ele não dá contexto. Ele simplesmente pega a essência do que Jesus falou. Ele não explica. Ele dá o resumo, ele dá o fato que na realidade importa. Quem repudiar a sua mulher
e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, para a gente falar sobre repudiar, que é o divórcio, que é devolver a mulher, a gente precisa entender o que é o casamento. Então, quero primeiro falar sobre casamento, depois a gente trata sobre o divórcio e essas exceções que os teólogos, entre aspas, né, ou pseudo-teólogos de plantão tanto gostam de tratar. E de maneira mais prática, para quem já passou por isso, né? Quem já se divorciou, e aí? O que faz agora? Só para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui num culto de jovens, né? Quem aqui é de fato casado? Oh, tem bastante, rapaz. Boa. Quem é casado há mais de um ano? Mantenha a mão levantada. Tiago, se você quiser deixar, não é brincadeira, deixa que eu quero ver até onde você vai. Mas, não, deixa levantada. Eu quero ver até onde vocês vão. Mais de 2 anos. Mais de 3. Mais de 4. 5. 6. Estão bem. 7. 8. 10. 15. Aí, baixaram 2 aqui. Tem que ir de 5 em 5 aqui. Aí, glória a Deus. 20. 25. Que bênção. Que Deus os mantenha assim. E a grande maioria dos recém-casados, olhem para isso. Eu fui nas bodas, comemoração de bodas dos avós da Tati, 60 anos de casado. Eles têm de casado que eu não tenho de vida. Nem cheguei na metade, né? Brincadeira. Que eu sou jovem, vocês sabem disso. Mas, meus irmãos, o que é o casamento? Quando que ele foi estipulado? Foi na criação. Vamos para Gênesis? Primeira coisa, primeiro capítulo, a criação do homem, a gente vai ver, depois a gente vai ver o Senhor falando do casamento, ele volta para falar da criação do homem, e eu quero tratar de maneira breve essa instituição do casamento. Em Gênesis 1, do versículo 27, a gente vê que Deus criou o quê? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Aliás, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você vê que a imagem de Deus, aqui a palavra está colocando, não é o homem, mas é o homem e a mulher. Homem e mulher são a imagem de Deus. Um completa o outro, um depende do outro. O homem não pode ser, de maneira plena, a imagem de Deus sem a sua esposa. E da mesma forma, a mulher não pode ser plenamente a imagem de Deus sem o seu marido. Existe, sim, existem aqueles que têm o dom do celibato, que vão ficar sozinhos, claro que tem. Mas o Senhor estipulou na criação do homem o casamento. Tanto que no capítulo 2, um pouquinho mais para frente, a gente vê, por isso, no versículo 24, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ambos, quando se tornam uma carne, são a imagem de Deus. O Senhor estipulando essa união antes da lei, antes da queda. É o propósito de Deus. E o propósito de Deus é um casamento perfeito. Mas veio a queda. E destruiu, e o pecado destruiu toda a harmonia que existia no mundo e no casamento. Mas quando a gente chega no capítulo 5, vamos ler o começo do capítulo 5, os versículos 1 e 2, a gente vai ver que este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Os dois. Mesmo depois da queda, continua sendo homem e mulher, unidos pelo matrimônio.
em uma só carne, a imagem de Deus. Por quê? Porque um dos aspectos do caráter de Deus, um dos atributos de Deus, a gente só conhece pelo matrimônio. Porque o Senhor, Ele é o nosso marido. E para a gente entender e conhecer o Senhor como nosso marido, Ele deu esse presente para nós, que é o casamento. A Heloísa, ela estava conversando comigo esses dias, aí ela pegou, olhou assim para mim, olhou para a Tati, ela falou, eu e a Tati, a gente estava conversando, estava meio próximo, ela, abraça a mamãe. Aí eu ri, abracei, dá um beijinho. Aí eu dei um beijinho, aí ela, e eu, beijoca? Não, você não. Você um dia vai ter o seu marido. Assim como a mamãe tem o papai tem a mamãe. Aí ela, o tio, meu filho mais velho, ele é o meu marido? Eu falei, não, ele é seu irmão, um dia vai ter o seu marido. Aí ela falou para mim assim, Deus é meu marido. Eu falei, eita, nós. Você ganhou do papai, moça. Deus é o seu marido. Só que o Senhor também vai mandar alguém aqui na terra para você ter isso de maneira um pouco mais tangível. Assim como Ele deu o papai. Deus é pai. A gente não olha e fala pai. Só que Deus também te deu o papai. Para você entender um pouquinho, né? Quando o Senhor permite que o papai acerte do que é o Senhor. Então é uma forma de nós conhecermos mais a Deus, experimentarmos mais quem Deus é por meio dessas relações de pai, de marido. Isaías 54:5, não precisa ir lá, mas a palavra fala que o nosso Criador é o nosso marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Santo de Israel é Ele, o nosso Redentor. Ele é o chamado Deus de toda a terra. Esse é o nosso marido. Esse é o tipo de relacionamento que Ele demonstra. E eu vou além. É o relacionamento que Ele escolheu para ter conosco por toda a eternidade. É o do casamento. Vai para Apocalipse, último livro da Bíblia. Vocês estavam no primeiro e agora a gente vai para o último. Ele cria o homem e a mulher, coloca os dois juntos. Fala, isso aqui é um casamento, vocês são um só, isso é a minha imagem. Sabe por quê? Capítulo 21 de Apocalipse. Lá no final da Bíblia, penúltimo capítulo. Versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, os santos, nós, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E a gente vê as bodas do Cordeiro acontecerem no final da Bíblia, onde nós vamos desposar o nosso esposo e ter esse relacionamento por toda a eternidade. E o casamento é um gostinho, uma pequena amostra que o Senhor nos dá para nós aproveitarmos aqui, conhecendo Ele, tendo Ele como a base e o fundamento desse casamento. É para se separar? Era para a gente cogitar falar de divórcio? Não é esse o plano de Deus. Não foi para isso que Ele fez. Esse versículo de Lucas 16:18, o Craig Keener, um historiador, ele diz que é a defesa mais vigorosa do vínculo matrimonial de toda a antiguidade. Ele não explica. Aqui, Lucas não dá a cláusula de saída. Aqui ele fala, não sai. Não tem. Se você sair, você está pecando.
Se você tiver com aquela que saiu, você está pecando. Não mexe nisso. Vocês não entendem o que é o casamento? A bênção que é. Como reflete o caráter do nosso Senhor. Lucas não dá o contexto. Quando que um cristão ele pode se divorciar? John Piper fala que um cristão pode se divorciar quando Cristo quebrar a sua promessa de quando ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Se Cristo quebrar essa promessa, então, cristão, você está livre, pode se divorciar. Agora o Senhor falou que é mais fácil passar a terra, o céu, do que um tio da palavra dele. Como eu falei, Lucas não colocou o contexto, ele só fez essa defesa, mas existe um contexto. Quando que os fariseus fizeram essa pergunta? Como eu falei, Lucas não está narrando isso de maneira cronológica. Esse mesmo texto, ele está em Mateus 19, versículo 9. E se nós voltarmos para o começo do capítulo de Mateus, versículo 2, a gente vai entender o contexto. Então vamos para, versículo 3, perdão. Vamos para Mateus 19, 3, e vamos ler todo esse contexto de quem perguntou para Jesus, por que ele respondeu dessa forma, qual que foi o embate. Mateus 19, 3. Viram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Quem que eles viram? Viram a Jesus. Quem viu? Os fariseus. Os fariseus viram Jesus e foram perguntar experimentando. É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que ele falou qualquer motivo? Uma pergunta capciosa, né? Qualquer motivo, tá, seja mais específico. Eles tiraram esse qualquer motivo da cabeça deles? Se a gente olhar em Deuteronômio 24, o versículo 1, Moisés está falando da mulher que é repudiada, e ele fala que se um homem se casa com uma mulher e ela não for agradável aos olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, ele lavrava uma carta de divórcio. Então ela não era agradável aos olhos porque ele achou uma coisa indecente. Os fariseus estão perguntando para Jesus, e aí? Qual que é essa coisa indecente? Do que está falando? É lícito qualquer motivo? Tem um contexto histórico. Tinham duas escolas rabínicas naquela época. Uma do rabino chamado Hilel. Ele era um rabino liberal. Ele falava que ele podia se divorciar por qualquer motivo. Se a mulher queimasse o arroz, já era motivo. Se ele encontrasse uma mais bonita, era motivo. Cabia ao homem decidir. Existia um outro, o Shammai, ele era mais conservador. E ele falava que apenas no caso de indecência, ou, no caso, adultério, poderia ter o divórcio. E eles viraram para Jesus e falaram assim, bom, vamos ver de qual escola que ele é. Né? Pode por qualquer motivo? Aí Jesus pega e fala assim, cara, eu não vou olhar para a cultura, eu não vou olhar para os padrões de hoje, esses são os influencers, e Léo e Shammai são os influencers, não me interessa. O que a palavra de Deus diz? E ele volta e cita, versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido, aonde? Na palavra de Deus, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? A gente acabou de ver isso, né? O que significa ser homem e mulher, criados? E que disse, por esta causa, porque eu fiz homem e mulher, vocês se uniram. Isso é o reflexo de quem eu sou, diz o Senhor. Por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá-se à mulher, tornando os dois uma só carne. Os fariseus, quando perguntaram para Jesus, eles esperavam que Jesus citasse de fato Moisés, mas em Deuteronômio. Eles não estavam esperando que ele voltasse para Gênesis. E aí, uma coisa que chama atenção nesse versículo é que o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Vocês entendem que a relação entre marido e esposa está acima da relação de pai e filho?
Porque é ordem do Senhor que o filho deixe o seu pai. É ordem do Senhor que o marido não deixe a esposa. Jesus continua no versículo 6, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. E aí ele acrescenta, e aqui é palavra de Deus, porque Jesus está falando, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto. Decreto de Deus, o Filho. Vamos para Malaquias 2,16. Deixa o dedo que nós vamos voltar para Mateus. Malaquias capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus diz que o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. A palavra repúdio aqui é divórcio, é disso que ele está falando. É lícito repudiar por qualquer motivo? A gente vai ver essa palavra significando divórcio. Deus odeia o divórcio. Para quem não tirou o dedo, se eu não falei tarde demais, volta para o capítulo 19 de Mateus, versículo 7, sabendo que o divórcio é uma ofensa a Deus. Replicaram. Porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Peraí. Moisés mandou dar carta? Isso é uma ordenança? Não é. Você vê como pequenas palavras já dão um contexto do que a pessoa quer dizer? Eles estão querendo pegar Jesus. Para quê? Para atender o desejo do coração. Quando é permitido, eles fizeram a pergunta, pode divorciar por qualquer motivo? Jesus falou, não pode divorciar por motivo nenhum. Isso foi o primeiro, não, mas peraí, calma aí. Talvez estivessem divorciados ali no meio. Mas Moisés mandou a gente fazer isso. Não. Moisés não mandou nada. Você não tem que sair andando com a carta de repúdio no bolso e está aqui porque Moisés... Não. Olha o versículo 8. Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. A gente viu onde Deus estabeleceu o casamento, não era assim. Por que foi permitido o divórcio? Por causa da dureza do teu coração. Aqui a palavra está falando assim, é um mal menor. Vocês não têm maturidade, capacidade, coração para continuar convivendo junto. E para impedir que você faça algo pior, Deus concedeu isso, mas não é o desejo dele. Ele está dando algo só para manter viva a sociedade, por causa da dureza do coração de vocês. Por que existe a carta de repúdio se Deus não quer que repudie? Por que existe cadeia se existe a lei que fala não mate? Porque eles desobedecem. Nós somos assim, nós nascemos com essa propensão, nós não queremos a Deus, pelo contrário, a gente quer quebrar a lei dele. E Deus então estabelece regras para essas leis que são quebradas, para o convívio, para que a sociedade simplesmente não se desmonte e sucumba. Então no versículo 9, ele fala, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Duas coisas. A primeira é, Deus não permite o divórcio. Mas Jesus aqui está falando que existe um caso que é permitido. Eu não tenho direito
de ir por cima do meu Senhor e Salvador e falar, não, não tem direito, porque Jesus disse que tem. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto, que Jesus subiu demais a barra. Jesus já tinha falado para os fariseus que a carta de repúdio era por causa da dureza do coração deles. E isso não está revogado nessa fala. Jesus não está falando assim, é permitido que você divorcie. Aliás, perdão, ele está falando que é permitido. O que ele não está falando assim, é uma ordem que você divorcie em caso de adultério. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, se o teu coração for duro, e você não tiver condição de perdoar essa pequena ofensa perto de tudo aquilo que eu te perdoei, para você não cometer um mal pior e acabar com a vida da pessoa que está do teu lado, porque você não perdoa e essa raiz de amargura vai destruir a pessoa que está do teu lado, vai destruir você. Se você não consegue conviver, então separa. Nesse caso, separa. Mas não é isso que eu digo para vocês. O que eu digo é perdoe, porque vocês foram perdoados de muito mais. E os discípulos entenderam isso. Saiu de, eu achei uma mais bonita, posso me divorciar, queimou o arroz, posso me divorciar, para. Meu Deus, eu tenho que perdoar até o adultério. E se eu não conseguir, aí eu... Mas eu teria que perdoar. Mas eu acho que eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar nem o arroz que ela queimou. A toalha que deixou na cama. Os discípulos viram para Jesus, no capítulo 10, e falaram, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Quem que vive assim? Quem que consegue? Tem um ditado chinês que fala assim, abra bem os olhos antes de casar, depois feche-os. Jesus não aliviou o temor deles. Não aliviou. Ele não falou assim, não, calma, veja bem, vamos dar um jeito. Não. Cara, se você entrou, você vai até o fim. Gente, eu falei do arroz queimado, da toalha em cima da cama. Isso parece coisa pequena. No primeiro ano de casamento. Tem gente aí com 25 que vai falar assim, mas o cesto de roupa está aqui no banheiro. Ele é desse tamanho. A sua roupa, a sua cueca é desse. Você pega a cueca e joga dentro do cesto. Qual que é a dificuldade? Faz 25 anos que eu estou falando. Põe a cueca dentro do cesto, você não consegue. Esse tipo de coisa parece pequeno, mas vai tomando. A comida da minha mãe. Tem história. O marido, não vou citar nomes, mas o marido recém-casado, chega, recebe a primeira comida da esposa, comeu, não, top. O tempero da batata da minha mãe é de 3 anos sem comer batata da mulher, porque falou do tempero da batata da mãe. Gente, essas coisas parecem pequenas. E são, mas a dureza do nosso coração piora as coisas no relacionamento. Ninguém quer ceder. Tá bom, tem as coisas pequenas, mas tem coisas grandes. E se as pequenas, elas ficam difíceis, as coisas grandes se tornam insuportáveis. Eu quero morar em casa, você quer em apartamento. E aí a gente faz, financia, aluga, mas vai financiar? Você vai financiar o apartamento? Beleza. Eu queria morar em casa mesmo. Não, vai comprar o apartamento? Não, eu queria morar em casa. Quantos filhos a gente vai ter? Você quer filhos? Abre bem os olhos antes. Porque depois
Você não pode sair porque ele quer e eu não quero. Mas ele está desobedecendo o mandamento de Deus. É fato, tá mesmo. Mas você também está em outras coisas. E o Senhor é quem vai cuidar. Ele não falou, resolve saindo. Ele falou, entrega na minha mão e eu mudo. Mas essas coisas se tornam insuportáveis. Em que escola que eu coloco o filho? Como que nós vamos ensinar a palavra? E aí, esposa, trabalha ou não trabalha? Não, eu não quero que você trabalhe, porque eu sou o provedor do lar. E a esposa está falando assim, mas se eu não trabalhar eu morro louca, porque eu quero trabalhar. E aí, como que resolve essas coisas? Elas não são pequenas, não são fáceis de lidar. E o seu cônjuge não vai estar sempre disposto a ceder, não vai. E você também não. Mas eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor. Coloca diante dele. E o Senhor muda o coração. Até aquele que a gente acha que não muda. Jesus não aliviou. Jesus não falou, é tranquilo. Faz o seguinte, vai, que no meio do caminho vocês vão se ajeitando. Vai que, né, na descida todo santo ajuda. Não. Versículo 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O celibato é um dom. A gente está acostumado a falar isso, né? Eu não tenho o dom do celibato. Tá bom, você tem o dom do casamento? Porque é isso que Jesus está falando. Não é brincadeira. Não é fácil. Paulo fala, melhor ser como eu, vai na minha. É o seu trabalho que dá, você vai ficar dividido entre o Senhor e a tua esposa. Melhor que não fosse assim. Mas não é um mandamento. É só um conselho. Às vezes a gente acha que o dom do celibato ele é mais difícil. Por quê? Porque os nossos impulsos sexuais nos dominaram. Não, eu me abraso. Peraí, calma aí. Deixa eu entender. Você está falando que você vai casar porque você não consegue controlar o teu corpo? Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra diz, quando você não consegue, você se abrasa a casa, não é isso. Nossa, o namoro está pequeno, a gente está sempre sozinho, não estou aguentando, vou ter que casar, porque eu preciso consumar isso aqui, porque senão... Você já está pecando pensando assim. O casamento é um dom de Deus, quiçá mais difícil do que o do celibato. É impossível ao homem, mas é possível a Deus. É dom de Deus. Ele dá esse presente ao homem. Como que é o nosso casamento com Deus? Como que é de fato o nosso casamento com Deus? Porque se eu falo que é o relacionamento que Deus escolheu para que a gente passe a eternidade com Ele nesse casamento, como que é? Quando que começa o casamento? Quanto que Deus pediu a gente em casamento? Quando eu criei? O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. E como que eu sou desde que eu vim ao mundo? Eu vou só citar. Jeremias 2:20 diz: dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas, te prostituías. Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça,
Nela habitava retidão, mas agora homicidas. Ezequiel 16, 22. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste do dia da tua mocidade. Nós somos uma prostituta. O Senhor nos escolheu e nós, prostitutas. E aí, o que o Senhor faz? Ele tem o direito de dar a carta de divórcio, né? Jesus falou. Mas o que ele fez? Vocês conhecem a história de Oséias? O pastor Glênio pregou há pouco tempo. Vou citar poucos versículos aqui. Oséias 1, versículo 2, a palavra diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma o Bruno, uma mulher de prostituições, e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias aqui é um tipo de Cristo. Gomer, um tipo da igreja, um tipo de nós, um tipo do povo de Deus. Nós já éramos prostitutas quando Ele nos amou e nos tomou para si. No capítulo 2, versículo 2, Oséias fala com os filhos: repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições, de sua presença e os adultérios de entre os seus seios. Ele tomou a gente para si, quando nós éramos prostitutas, mas nós não o queremos e continuamos agindo como tal. E o Senhor olha e fala assim: para! Assim você não é minha esposa, assim você é prostituta, para! E qual que é a nossa resposta para Deus? Ô Senhor, glória a Deus, então eu parei, eu sou teu? A gente olha para Deus e fala: não, eu não paro, eu não te quero. Agora sim, Deus tem toda a razão e motivo para dar a carta de divórcio. Mas em Oséias 3, do 1 ao 3, a palavra: disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Ela é minha esposa. Ela já é minha esposa. Eu já fui atrás dela e ela não veio. Versículo 2: compre-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Ele pagou pela esposa como uma prostituta. Não repudiou. Eu e você pecamos desde que nascemos e não queremos o nosso Deus. E ao invés de simplesmente mandar a gente para o inferno, Ele pagou o preço do filho dele para manter esse casamento, para manter a gente, porque nós somos dele. O preço da minha prostituição caiu sobre o seu filho e pelas suas feridas eu fui sarado. Eu fui limpo pelo sangue dele, de tal forma que agora eu sou dele. Uma noiva pura, santa, irrepreensível. Não porque eu fiz qualquer coisa, mas porque ele me amou e ele me ama. E é ele que faz isso. Ele me restaurou para eu ser a esposa dele. A imagem de quem ele é. De tal forma que quando eu olhar para minha esposa, eu queira ser como ele é para mim.
não pelo que ela faz. Ainda que ela se prostitua, ainda que ela adultere, o meu amor para ela não é condicionado ao que ela faz, mas ao que Deus fez por mim. Quando você imagina a bênção de um casamento entre crente, em que um pensa isso do outro, sustentados pelo Senhor. Não interessa o que aconteceu no casamento. Não interessa o que aconteceu no casamento. O que Cristo fez é maior. O valor dele é maior do que o valor do pecado que aconteceu. Ele faz novas todas as coisas. Ele salvou a gente para que a gente vivesse aqui e agora, sustentados por Ele. Porque o casamento perfeito, meus irmãos, ele é a imagem das bodas do mundo por vir. Esse é o casamento sem problema. Agora, o nosso casamento pecaminoso e caído, ele é uma imagem de nós, a noiva de Cristo, a prostituta que Ele resgatou. E o que nós fazemos nesse casamento? Ah, não, aqui passou do limite, muito obrigado, pega sua mala e vai embora. Mas tem exceções, né? A palavra fala de exceções. Tem, e Deus permite. A primeira é o adultério. E a gente vê, como eu falei, que é permitido. O Senhor permitiu. Mas eu acho que ficou claro que nós estamos falando que é permitido por causa da dureza do teu coração. E o Senhor então te chama, se arrepende. Não faz isso. Pode sair. Se você for acabar com a vida do teu cônjuge porque você não perdoa. Mas eu não te chamei para isso. Eu não morri por você para isso. 1 Coríntios 7, 10, a gente vê a segunda exceção para sair do casamento. Que é o que o pessoal chama de o abandono, né? 1 Coríntios 7, do versículo 10 até o 17, eu vou passar de maneira rápida aqui, porque ele é muito autoexplicativo. Tá? Então, eu vou basicamente só ler uma outra inserção. 1 Coríntios 7, de 10 a 17. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela, porém, vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Então não é para separar. E se você separou, ou você não casa, ou melhor, você volta para o seu marido. O que ele está falando? Crente não separa de crente. Casamento entre crente não é para ter separação. O Senhor tratou com os dois. Ambos têm esse amor ágape incondicional do Senhor derramado no coração. Aos mais, digo eu, não o Senhor. O que ele está falando? Isso aqui não é mandamento? Não. Ele está falando assim, o Senhor Jesus falou isso. Essa não foi o Senhor Jesus, tá? Fui eu. No final ele vai falar assim, mas eu creio também que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então eu sei que eu estou falando também da parte de Deus. Tá? Mas aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, então, para trás era só crente, agora não. E esta consente em morar com ele, não a abandone. Crente, você não sai do casamento. E a mulher que tem o marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Jesus está falando assim, eu não estou preocupado com o seu sogro, eu estou preocupado com o seu filho. Você casou com uma mulher incrente, filha de Satanás, seu sogro é o diabo, beleza. Agora você fica, tá? Porque você vai cuidar dos teus filhos. Crente,
Você não sai. Beleza, então posso escolher uma crente para não casar? Não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de quem já está dentro e foi convertido, que era o caso de muitos aqui no começo. Muitos estavam lá no casamento convertido. E agora? Estou com a mulher aqui. Eu quero servir ao Senhor. Mas o pai dela aqui é um problema para mim. O que eu faço? Você continua. Porque você fez um voto. Mas, se o descrente quiser apartar-se, o ímpio, não o crente, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O crente ele não pode se divorciar, mas ele pode ser uma vítima de um divórcio. Percebe a diferença? Você não vai forçar ninguém a ficar casado com você. O Senhor disse que você não deve me deixar. Mas ela deixou, e aí? E aí deixou. E aí não tem. Tá, mas são dois crentes, e um está falando que vai deixar. O que faz? Porque aqui está falando do ímpio. Agora tem um crente que está falando que vai deixar. O que faz? Você vai e exorta esse irmão, não deixa. Mas ele está determinado e vai deixar. Leva dois. Exorta, não deixa. Mas ele continua determinado a deixar. Leva diante da igreja. A igreja inteira vai falar com esse irmão, não deixa. Mas ele está determinado a deixar, e deixa. A palavra fala, ele é um incrédulo. Você não foi abandonado por um crente. Você foi abandonado por um incrédulo. Você está livre. E Paulo explica o motivo. Você não vai continuar casado com um não crente que não quer ficar casado com você. Sabe por quê? Porque como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ah, não, vou ficar, porque se eu ficar, ele vai crer. Se eu ficar, ele... Eu digo, quem eu salvo, você não sabe. Se ele virou as costas, ele vai. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordenou a todas as igrejas, crente não sai de casamento. Agora, o que Jesus estava querendo dizer quando ele fala é permitido em caso de adultério? Aqui, se o outro deixar, você pode sair também. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Qual que é o princípio do que o Senhor está passando? É a proteção do inocente, da vítima do divórcio, daquele que está sofrendo um divórcio, não está causando o divórcio. A inversão disso tem causado atrocidades. Quando a gente inverte esse princípio, quando você dá arma para aquele que quer, é diferente. Ou quando você fecha a porta daquele que está sendo expulso do casamento. O Senhor não falou para trancar a porta e não deixar sair. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Existem pessoas que correm risco de vida no casamento. Porque nós estamos num mundo caído. Existem pessoas que sofrem violência no casamento. E aí, o que você faz? Tranca a porta e fala, fica dentro desse casamento, porque Deus... Não, essa pessoa está sendo expulsa do casamento. Tá? Eu sei que muitos utilizam o argumento de 1 Coríntios 7 para falar que quem bateu já abandonou a pessoa no coração. Tá, eu entendo isso, é claro, mas eu não acredito que é essa aplicação que se faça. Tá? Existe algo, não nas escrituras, tá? Mas existe algo na legislação que é chamado, um amigo advogado meu me disse que é o espírito da lei. O que é isso, o espírito da lei? Você está à noite no trânsito, sinal vermelho. À noite não, de madrugada, 3 horas da manhã, sinal vermelho. Você pode passar? Pode passar ou não? Não, você não pode passar. O sinal vermelho você não pode passar. Mas por que esse sinal vermelho foi colocado? Para regular o trânsito. No fim do dia, para salvar sua vida. Para você não cruzar e ser atropelado e morrer. Mas você está lá, 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, e está vindo um cara armado na tua direção. Você pode sair de lá e quebrar a lei? Você deve sair de lá e quebrar a lei. Porque o espírito da lei é para manter a vida. Não é para que você obedeça de cabresto. Não posso sair daqui. Pum, morreu. Não é isso.
Você está correndo risco no teu casamento físico. Você está sendo expulso do seu casamento. Sai. Sai. E aí, eu queria citar 2 exemplos que a gente não consegue entender. Que são as parteiras de Moisés no Egito. Faraó tinha falado assim: mata todo aquele que nascer. Mata todo aquele que nascer. Aí tinha lá 2 parteiras que escondiam os filhos das hebreias, e elas foram questionadas. Falaram assim: ué, por que não está matando os filhos das hebreias? Por que está sobrevivendo o bebê? Aí elas falaram o seguinte: é que as hebreias são muito fortes, e quando elas têm os filhos, antes da gente chegar, elas já saíram correndo, porque elas são muito vigorosas, não são que nem as egípcias, sabe? É verdade ou é mentira? Mentira. Elas esconderam. Quebraram o mandamento de Deus, Deus vai fuzilar elas. Êxodo 1, 20. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou forte, porque as parteiras temeram a Deus. Elas desobedeceram o mandamento de não mentir, porque temiam ao Senhor. Nós estamos num mundo caído, em que não necessariamente todas as nossas situações vão ser perfeitas, e a gente vai ter o branco e o preto muito claro do nosso lado. Tem horas que a palavra mostra que pessoas escolheram o mal menor. Muito provavelmente, em toda a tua vida, você não vai precisar passar por isso. Mas tem gente que está preso dentro de um casamento, que está correndo risco. E aí, você sai. Raabe escondeu os vigias. Aliás, escondeu os espias. E quando questionada onde estavam os espias, ela mandou eles para cá e falou assim: eles foram para lá. Mentiu. Tiago 2,25: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? O que ela fez foi bom. Existe o espírito da lei, que vai mostrar nesse mundo caído que muitas vezes o mal menor acontece. É quando você não consegue perdoar aquele que te traiu e dar o divórcio. Não é a vontade do Senhor que isso aconteça. Você está preso num casamento abusivo. Não é da vontade do Senhor que isso aconteça. Mas o Senhor permite, por causa da dureza do nosso coração. Último ponto. E quem se separou já? E aí? O que a gente faz? E quem não está mais no casamento? Você pode não estar mais num casamento por 2 motivos. É pelo divórcio ou porque o seu cônjuge morreu. O cônjuge que morreu, a palavra é bem clara. Mas antes, é preciso que a gente saiba que para todos os casos, Apocalipse 21, 5, diz que Deus faz novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. Tenha isso em mente. Meu marido morreu, Romanos 7, deixa claro que a mulher e o homem só é ligado ao casamento enquanto o outro está vivo. Este morrendo está livre para casar-se com o outro. Porque no céu ninguém se dá em casamento. Ninguém casa ou se dá em casamento. Quem teve 2 esposas aqui na terra não vai chegar lá na frente e falar: agora estou com as 2, qual que morreu antes, qual que está mais jovem, deixa eu ver. Não. Ninguém lá se dá em casamento. Mas Paulo diz que, olha, segue meu conselho. Se você quiser casar, casa. Mas eu vou dar um conselho, é melhor que você fique só. Quem vai dizer isso? É o Senhor. É o Senhor no coração de cada um. Vai colocar diante dele. E aí, podem ser aqueles que não estão mais casados porque se divorciaram. E dentro desses tem 2. Os que ainda estão solteiros ou os que já casaram. Os descasados solteiros, a gente leu em 1 Coríntios 7, 11. A palavra vai falar que não se case, ou melhor, se reconcilie com seu marido.
Se foi você que causou a separação, peça perdão. Se reconcilie. Se arrepende. Volta. E isso pode ter inúmeros desdobramentos, né? Mas vou resumir em 2. A pessoa falar sim, o outro é a pessoa falar não. Se a pessoa te aceitar de volta, glória a Deus. O Senhor é louvado nisso. Se ela não te aceitar de volta, a gente viu que o princípio é você não força ninguém a estar dentro de um casamento. Ela te abandonou. Você fica desobrigado. Talvez, aí, como eu falei, inúmeros desdobramentos, isso não é algo que acontece na hora que você pede perdão. Tem um tempo que essas coisas acontecem. Tudo bem, tem um processo. Mas aqueles que estão determinados a não voltar, você não fica obrigado, porque a partir daí, quem está abandonando é o outro. Mas e aqueles que já casaram? Já estão com o segundo casamento? O que faz? Larga e volta para a primeira esposa? E aí? Tem situações que são complicadas. Mas 2 maus não fazem um bem. Você não corrige um mal fazendo outro. E aí eu quero citar só rapidamente um versículo e um exemplo. Salmo 15. No versículo 1, a palavra vai dizer assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa linguagem é: Senhor, quem é aquele que tem relacionamento contigo? O que é aquilo que te dá prazer? Quem que vai estar com o Senhor? E o Senhor olha como fez com o teu filho e fala assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Olha o versículo 4, a parte final. Fala assim, sabe quem dá prazer? Sabe quem habitará no tabernáculo? Quem vai morar no seu santo monte? O que jura com dano próprio e não se retrata. Estranho isso, né? Como assim, o que julga com dano próprio e não se retrata? Você não fez os cálculos, você não olhou bem antes e casou, né? Agora você fecha os olhos, é isso que ele está falando. Você teve um juízo errado, não consultou ao Senhor, tomou uma decisão errada, fez um juramento com dano próprio. Tá? Mas agora você mantenha a tua palavra. Você não quebre esse julgamento, esse juramento. E aí o exemplo. Quem lembra do acordo que Josué fez com os gibeonitas? Vocês lembram dessa história? Deus falou: aniquila todos os que estão próximos a você, seus vizinhos, vocês aniquilem todos eles. Aí os gibeonitas fizeram o quê? Eles pegaram pães velhos, odres rotos, sandálias gastas, chegaram no acampamento de Israel com cara de quem tinha viajado muito tempo, mas eles estavam ali do lado. Aí Josué, o pessoal de Israel chegou e falou assim: ei, o que está acontecendo? Quem são vocês? A gente veio de muito longe. Não, vocês não são daqui. Não, nós não somos daqui. Então tá. Aí os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes das congregações lhe prestaram juramento. Eles estavam fazendo um juramento com base numa mentira de um outro povo, mas eles não consultaram o Senhor, eles não pensaram direito e entraram, fizeram aliança. O que aconteceu quando descobriram? Todos os príncipes disseram, eu estou em Josué 9, versículo 19 e 20, eu estou passando aqui por causa do horário meio rápido, mas todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso nós não podemos tocar-lhes. Eu não posso matar eles. Deus mandou eu matar eles, mas eu não posso matar eles, porque eu jurei pelo Senhor que eu não faria. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do julgamento que fizemos. O Senhor ia derramar a ira sobre eles, se eles quebrassem um juramento que estava desobedecendo ao Senhor.
O Senhor é sério quanto à sua palavra, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, se você errou ao sair do primeiro casamento e entrou no segundo, você se mantém lá porque você fez um juramento. Mas você pede perdão para sua segunda esposa, você pede perdão para sua primeira esposa. Reconcilie-se no sentido de relacionamento, não de casamento. Mas mantenha o voto que fez. Para concluir, meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para sermos como o Senhor é. Amarmos o outro, não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Cristo fez por nós. Qual que é o tamanho da ofensa que é suficiente para quebrar um casamento? Não tem. Não tem. Eu sou chamado ao perdão, porque quem muito foi perdoado, muito perdoa. O casamento é o relacionamento que nós vamos viver com o Senhor na eternidade. E o casamento que Ele nos dá hoje é uma pequena amostra disso. Se Ele já é uma delícia, com todas as suas dificuldades, se Ele já é uma delícia, imagino que não vai ser a boda com o cordeiro. Quando nós olharmos para o Senhor e cantarmos, eu te amo, eu te amo. Vou olhar em teus olhos, eu vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar, esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, de estar com você, de viver esse casamento, onde não há choro, onde não há nem necessidade de perdão mais, porque tudo foi restaurado, tudo se fez novo. Essa maravilha nos é dada, só um gostinho, por meio do casamento. É um presente de Deus, é o que faz nós sermos imagem e semelhança dele, estarmos unidos em uma só carne com o nosso cônjuge. Aproveita, não busca qualquer cláusula de divórcio, busca amar, porque o amor é incondicional, o amor tudo suporta. Mergulha em Coríntios 13, descobre como amar tua esposa. Como eu falei, não vai ser fácil, mas é possível, porque o Deus do impossível vive em você. E aos jovens, uma palavra, aqueles que não estão casados, o que eu achei que seria muito mais em proporção aqui. Quando você for escolher o seu cônjuge, ora com discernimento de espírito. E olha para si antes de você querer tirar a trave do outro. Porque você não vai encontrar alguém perfeito. Então escolhe alguém imperfeito, porque você é imperfeito. Davi era o homem segundo o coração de Deus, que cometia um monte de pecado, mas ele se arrependia e voltava para o Senhor. Você vai encontrar alguém cheio de pecado, mas que tem o coração para o Senhor. Tenha você primeiro o coração para o Senhor. Não pega padrão do mundo, não é a modelo do TikTok, não é o galã de Hollywood. A gente coloca expectativa que a gente não atende, criadas pelo mundo. O Senhor falou aqui, não olha para o que o mundo está falando, olha para Cristo. O que rege a nossa vida? A cultura? Ou aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Como eu falo para a Heloísa e para o Tiago, jovem, o seu cônjuge, se você tem o dom do casamento, ele foi separado e escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E é a pessoa imperfeita para você. Pai, derrama do teu amor no nosso coração, porque tudo isso
é impossível ao homem, mas possível a Deus. E não só é possível pelo Senhor, mas é o plano do Senhor, é o decreto do Senhor. Nos dê essa condição de amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Tira os nossos olhos do mundo, meu Pai. Tira os nossos olhos da circunstância. Tira os nossos olhos até mesmo dos outros e de nós mesmos. Mas mantenha os nossos olhos fixos no nosso noivo e futuro esposo, Cristo. Que não à toa, Pai, não por nada, morreu para matar esse pecado que há em nós. Mas para muito além disso, Senhor, Ele ressuscitou para nos dar essa nova vida. Que nós vivemos na carne, mas pela fé. A luta que a gente tem aqui, Pai. Nós somos carentes e dependentes do Teu Filho agindo em nós, dentro do nosso coração. E que isso se reflita, Pai, em frutos para Ti. Boas obras de Ti, para Ti. Restaure as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.